Shalom, Deus abençoe a sua vida. Essa semana eu estava orando, buscando a presença do Senhor. E em um momento da busca ali, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo e falando em línguas, e eu não queria sair daquela presença. Mas teve uma palavra que eu comecei a falar em línguas e eu senti o Espírito Santo falando: pegue esta palavra e pesquise o que ela significa no hebraico. E eu senti aquilo no meu coração e eu continuei ali orando em línguas, mas aquela palavra, o Espírito Santo sempre falava: pesquisa esta palavra que você está falando. Pesquisa qual o significado dessa palavra no hebraico. E eu fiquei ali na presença, eu não queria sair, eu não queria pegar o celular para pesquisar, eu só queria ficar na presença. Porque é o melhor lugar que a gente tem que estar, né? É o melhor lugar para a gente estar. E eu não queria sair daquela presença, mas eu ouvia constantemente o Espírito Santo falando. Então eu peguei o celular e gravei ali aquela palavra que eu estava falando e que agora eu nem sei te dizer que palavra é essa. Assim, a pronúncia dessa palavra. E quando eu coloquei no Google, eu falei e pesquisei qual o significado dessa palavra em hebraico. Irmãos, para minha surpresa, estava lá o significado: deserto cheio. Deserto cheio. O Espírito Santo estava falando, eu nunca falei hebraico, eu não sei nem por onde começa, mas eu estava ali na presença do Senhor e naquele momento, aquela palavra, ele dizia essa palavra, eram duas palavras, essas duas palavras, pesquisa essas duas palavras e coloca lá em hebraico. E para minha surpresa estava lá, deserto cheio. E aí eu continuei orando e Deus me deu Isaías 41, e eu quero ler aqui para você, e essa é uma palavra profética para a sua vida. Diz assim a palavra que o Senhor me deu. Isaías 41, 18. Farei com que brote fontes nos vales, e com que rios corram pelas montanhas. Farei que os desertos virem lagos. Ah, glória a Deus! E que as terras secas hajam poços. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Deus está dizendo que lugares desertos na tua vida, lugares que estão secos, áridos, sabe aquela terra do sertão, árida, rachada, sem água, sabe, um lugar improvável, coisas improváveis ali, sabe, um lugar de sequidão. Deus está falando que Ele vai transformar esse deserto em lago. Deserto cheio, exatamente isso, deserto cheio, um deserto que agora é transformado em um lago. É o impossível diante dos olhos humanos que vai acontecer na tua vida. É um desatar, é uma mudança de cenário. E foi justamente essa palavra, essa frase que o Senhor me deu quando Ele falou para mim: pesquisa o que significa em hebraico. Ele também falou para mim: mudança de cenário. Haverá mudança de cenário. Recebe essa palavra, é uma palavra profética. O deserto que você está vivendo, a situação, a escassez que você está passando, vai virar, vai se transformar em um lago. O deserto vai ficar cheio, vai haver uma mudança de cenário. Agora todos olham e veem um deserto, mas em breve, em pouco tempo, agora mesmo, eu creio que isso é algo que Deus está falando para já. Não será mais um deserto. Você entende essa mudança de cenário? Não vai ser mais um deserto, agora é um lago. Haverá essa mudança de cenário. E o Senhor também me deu a palavra. Em Jeremias 33, eu vou compartilhar aqui com você. Andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente, sem animais. É verdade que as cidades de Judá e de Jerusalém estão vazias, sem gente nem animais. Porém, nesses lugares, vocês ouviram de novo o Senhor dizer: Deus está chegando o tempo em que eu vou cumprir a promessa que fiz a Israel.
Jeremias 10, Jeremias 33, 10 e o 14. Deus está falando, nesse lugar que está deserto, sem animais, sem pessoas, está deserto. É uma situação árida, uma situação difícil, uma situação, um cenário complicado. Mas o que o Senhor está dizendo é, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para o povo de Israel. Qual foi a promessa que o Senhor deu para você? Qual foi a promessa que agora, nesse momento, você olha e é uma sequidão sem fim? É um deserto. Olha, o Senhor está falando para você. Eu vou mudar esse cenário. E esse deserto vai virar um lago. Vai ficar cheio. E o Senhor também me deu a palavra de Zacarias 8. Zacarias 8:19. O jejum do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de alegria, festas para o povo de Israel. Por isso, amem a verdade e a paz. Ele está dizendo, os jejuns, sabe aqueles períodos de dor que você passou? O jejum do 4º mês aconteceu aquela situação muito difícil, que causou uma dor intensa na tua vida, que causou um deserto sem fim na tua vida. Aconteceu outra situação, outro jejum, outro tempo de luto, outro tempo de dor, que também causou um deserto sem fim na tua vida. O jejum do 7º mês, sabe? São situações, você entende? São situações dolorosas, situações angustiantes que você viveu ou que você está vivendo. Esses jejuns, esse tempo, essas lembranças de dor, Deus vai transformar essas lembranças e no lugar de você se lembrar dessas dores, você irá se alegrar, haverá alegria, haverá mudança de cenário. Deus está falando que Ele vai transformar o deserto num lugar cheio, haverá mudança de cenário. Recebe essa palavra profética, Deus abençoe a sua vida e a sua casa e conta aqui o testemunho, porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai alcançar as pessoas destinadas e escolhidas por Deus para receber essa promessa. E se você é uma dessas pessoas, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.